Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 10 de janeiro, terça-feira da primeira semana do tempo comum, e é com muita alegria que, mais uma vez, convido você, convido sua família para partilharmos juntos o Evangelho do dia. Hoje, partilhando o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21b, versículo 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, até a região da Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, percebemos que a ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo de pensar e agir por si mesmo. Por exemplo, as ideologias, propagandas, estruturas, sistemas e etc. Outros pensam e agem através dele. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à consciência e à liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. Perceba que Marcos não diz qual é o ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando junto com uma ação de cura, ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Ou seja, com sua ação, Jesus interpreta a Sagrada Escritura de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. A pergunta desesperada do homem possuído por um espírito imundo revela a incompatibilidade radical que existe entre Jesus e tudo quanto lhe é contrário. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, percebemos que neste evangelho o espírito imundo pergunta: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Com estas palavras, aquele homem insultava Jesus e desafiava a tomar uma atitude. Jesus não era bem quisto no meio dos judeus, ou seja, não era bem visto ali no meio dos judeus. Por isso, seria muito natural que alguém fizesse aquela interrogação sem despertar admiração. No entanto, como as sinagogas eram locais de adoração, local de oração e aprendizado da palavra de Deus, chamamos a atenção o fato que dentro da sinagoga estivesse um homem possuído por um espírito mau. Jesus, no entanto, cheio do Espírito Santo, distinguiu perfeitamente que aquele homem estava possuído por um espírito mau. E assim, penetrando no seu pensamento, deu a todos um ensinamento novo, um ensinamento cheio de autoridade, despertando assim o espanto dos judeus que não conhecia isso. Então, ele soube perceber a origem do questionamento daquele homem e assim livrá-lo do domínio de Satanás. Apesar dos judeus não reconhecerem Jesus, dava prova de que era o Messias, o enviado de Deus para libertar os cativos. Assim sendo, caros irmãos e irmãs, ele procurava as pessoas que eram prisioneiras e estavam sob o domínio dos espíritos maus e tinha autoridade porque não se deixava acovardar, consciente do poder que Deus lhe concedera assim e da missão que lhe havia sido entregue. Aos demônios, até os demônios o temia, pois sabia que ele era o Santo de Deus. Isso despertava admiração
de todo o povo que frequentava a sinagoga. Hoje também, caros irmãos, queridas irmãs, até mesmo dentro da igreja, nos locais de reunião, nos locais de oração, existe alguém que, influenciado pelo inimigo, tenta desvirtuar o trabalho da edificação do reino de Deus. Jesus sabe muito bem disso, porque conhece o profundo do nosso ser. Jesus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções. Por isso, ele vem nos tirar das garras dos espíritos maus que teimam em desafiar os homens, mas não pode com Deus. As obras que Jesus realizava naquele tempo, também hoje ele as realiza. E para isso nós somos seus instrumentos. Em nome de Jesus, nós também poderemos expulsar o mal. Poderemos também calar a boca dos impertinentes. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos refletir. Se Jesus veio nos restituir a dignidade dos filhos de Deus, irmãos deles, se ele nos deu o seu Espírito Santo, que tem poder de fazer e desfazer, porque então também não usamos da autoridade que ele nos dá para realizar milagres e prodígios? Para que os ensinamentos que nós damos a alguém tenha credibilidade, deve ser acompanhado de nossas ações, acompanhado do nosso testemunho fiel ao que pregamos. Resta-nos, amados irmãos e irmãs, então, perceber que Jesus tinha autoridade porque não só ensinava, mas agia, realizava. Então, a nossa autoridade que vem do nosso testemunho, da nossa firmeza e convicção, deve ser também coerente com os planos de Jesus. Então, devemos nos perguntar nesse dia de hoje, qual a diferença entre falar e agir? Você é uma pessoa que tem autoridade ao falar? As pessoas ao seu redor lhe dão crédito? Você tem agido da mesma forma como nos ensina aos outros a agir? Meus irmãos e minhas irmãs, quais as obras que Jesus tem realizado em você e na sua família? Você também espalha a fama de Jesus, contando as coisas boas que ele já lhe fez? Reflita isso no dia de hoje. Peçamos ao Espírito Santo, ao Espírito de poder, que possa assim nos revestir com a força divina, para que possamos, como Jesus, revelar a bondade do Pai em favor da humanidade. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.